Bom, pessoal, estamos aqui pela primeira vez na BCcast e vamos iniciar esse primeiro episódio de muitos que eu imagino que vai vir, né? Num assunto muito importante e informativo, mas ao mesmo tempo vamos trazer vocês para nós, para que a gente possa fazer algo legal, dinâmico, bem massa, viu? Esse BCcast aqui com o nosso amigo Alisson, né, Alisson? Isso. Amigos aqui, irmãos, família da BC Cargo Logística, né? Estou aqui também com o nosso psicólogo, que vai trazer bastante informações para nós, o Leonardo, né, Leonardo? Seja muito bem-vindo nessa casa, nessa família, e fique à vontade, viu? O que você quiser aqui, fique à vontade para conversarmos e falarmos sobre esse tipo de assunto que será, né, DSTs, né, alcoolismo, tabagismo e drogas, em geral, né, Leonardo, em geral, né? Quero comunicar a vocês também, né, já informando que nós estamos aqui com a nossa oficina de manutenção preventiva e corretivas da BC Cargo, para que a gente possa deixar os nossos caminhões totalmente em manutenção em dia, para que a gente possa levar as cargas, né, para os clientes da melhor maneira possível, tá? Então, se escutar um barulhinho aí, só ignorar que a gente segue para frente, né, Leonardo? Falar um pouquinho de você aí, Leonardo, por favor. Bom, primeiramente, agradecer o convite. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje para falar, pensar um pouco sobre aquilo que eu trabalho, né, que eu vivo, que eu estudo, que também é o meu estilo de vida, de pensar a vida, né, sobre esses temas tão importantes. É uma satisfação estar aqui porque um dia foi muito difícil falar em público, né, ou ser entrevistado. Daqui a pouquinho a gente pode até falar um pouquinho sobre esse assunto ou num próximo encontro. E hoje eu entendo como um presente esses convites que eu recebo para falar um pouquinho daquilo que eu trabalho. Então, muito obrigado. Falar um pouquinho... Bom, para mim é um conhecimento novo, né? Até então comecei pouco tempo para adquirir conhecimento, né, no cargo de caminhão, essas coisas assim. Tipo, da logística, né? Exatamente, na logística. Então, tipo, praticamente a primeira vez que estou fazendo isso. E vamos conhecer um pouco mais, né? Que abrir a oportunidade para me falar aí, eu vou estar perguntando, questionando. Bora lá. Ô, Leonardo, deixa eu te falar uma coisa, já a gente já começando assim, né? Eu queria já entrar um pouquinho no assunto sobre DSTs. Né? Qual é o teu conhecimento sobre essa doença sexualmente transmissível, né? Vamos falar um pouquinho do teu setor, né? Que é um pouquinho da psicologia, né? O que você encontrou já nessa sua experiência sobre esse assunto e tudo mais? Sobre a situação com... Até daqui a pouco nós vamos falar sobre os moradores de rua, provavelmente deve ter tido alguma coisa. E os pacientes que você atende, né, no SESC Senat, onde o Leonardo atende, né? Se puder nos contar um pouco essa experiência, para a gente poder já dar-lhe o pontapé inicial nessa... Ah, beleza. Mas você falou também sobre, né, o SESC Senat, que é o lugar onde atualmente eu trabalho, com muita alegria, com muita paixão. Lá a gente faz o serviço, então, da psicologia tradicional, né, que é atendimento psicológico da chamada psicoterapia, tanto online quanto presencial. Eu também faço com os meus colegas lá ações, né, vou nas empresas, em postos de combustíveis, falar um pouquinho do trabalho como um todo, né, para os motoristas. A gente faz também palestra, né, como psicólogo e toda a equipe. Então, esse é o trabalho que eu faço atualmente no SESC Senat. E em relação à tua questão, né, sobre as DSTs, eu estava me dando conta, quando vinha para cá, sobre esse assunto que chega por alguns pacientes. E me dei conta que, por incrível que pareça, todos os pacientes que eu atendi até hoje não estão num grau de sofrimento, né? Mas assim, ó, tanto o HIV positivo que chega, ele está muito mais querendo pensar a vida como um todo. Olha só que interessante, como um todo, as suas relações amorosas, o seu time de futebol, a sua doença. Mas quando eu digo pensar, ele está num nível de interesse descolando um pouco do sofrimento. Ele tem a preocupação, mas não tem um sofrimento que o leva à depressão. É uma questão interessante, porque eu fico me perguntando, e até eu acho que eu vou explorar isso com eles futuramente, quando eles descobriram a doença.
se o momento que descobriu a doença foi muito diferente de onde ele está hoje, não é mesmo? O primeiro caso foi um paciente do CAPS AD, né, lá em São Cepé. E lá a gente fazia algumas estratégias diferentes. Toda semana a gente criava um tipo de estratégia. Uma delas foi fazer programa de rádio. Então eu lá e os frequentadores do CAPS chegamos numa rádio comunitária e dissemos assim, olha, nós temos interesse em fazer programa de rádio aqui. A rádio disse assim, beleza, então a gente aceita, vamos lá. E tinha um paciente que foi o primeiro paciente HIV da cidade. Acho que ele contraiu a HIV há uns 20, 25 anos atrás. E ele falava abertamente sobre isso. E como paciente, locutor naquele momento, né, e entrevistado, ele disse, olha, eu topo falar sobre o HIV. A experiência dele, a vida dele. E perfeito, né? Abertamente, com muita tranquilidade. E eu não esqueço nunca da frase que ele disse numa das entrevistas. Ele disse assim, não sou eu que tenho que conviver com a AIDS. É a AIDS que tem que conviver comigo. Não, emocionou todo mundo, né? Ele não mostrou um descaso, mas ele mostrou, olha só, eu tenho uma questão, tem como me tratar, e se eu tenho como me tratar, é isso que eu vou seguir. São esses passos e esses cuidados. Parece que ele estava muito focado não naquilo que falam sobre a doença, né? Ou que falavam. Eu vivi as propagandas midiáticas dos anos 90 do HIV. E eram todas voltadas à morte. Todas voltadas à morte. Com pouca prospecção de vida, né? Isso, não existia uma oferta de produção de pensamento para o telespectador. Ele já ligava ao medo. Ou seja, vai morrer. A condenação, né? Uhum. Vai uma morrer. Hora vai... E aí tu imagina só o poder que isso tinha na questão psicológica da pessoa. Né? Então, se ele não morria de HIV, ele podia morrer de depressão ou cometer algum tipo de suicídio. Né? Então, eram propagandas muito preocupantes nesse sentido. Interessante que na mesma época, um amigo meu contou anos depois que ele foi para os Estados Unidos. E lá, ele percebeu que tinha outdoors na cidade e em ônibus também, com a seguinte frase. Uma pessoa muito bonita, um modelo assim, dizendo: eu pratico esporte, eu sou pai de família e tenho HIV. Então era algo muito mais leve, né, para se pensar sim a questão preocupante que a gente estava vivendo, mas também não trabalhava diretamente pelo medo. E era a mesma época. Era a mesma época. Pois é, porque a pessoa, quando ela, antigamente, né, até alguns artistas famosos que, né, tiveram HIV, e basicamente eu fui condenado. Não consigo mais aqui, né, e alguns ainda viveram o pouco tempo que tinha, né, e também a questão de que no começo, quando descobriram, vivia pouco, né, até porque não tinham os coquetéis e tudo mais. E hoje em dia, a pessoa já vive 25 anos, né? Eu não tenho muita propriedade sobre isso, mas eu lembro do Magic Johnson, que foi o primeiro atleta de basquete lá na década de 90, que contraiu. E eu não sei, eu não tenho propriedade muito sobre isso, né? Se os coquetéis apareceram já nos anos 2000, mas esse cara tá vivo até hoje. Olha. Né? Então, que cuidados dá pra gente investigar futuramente, né? Que cuidados ele teve com o corpo dele para que ele conseguisse estar bem até hoje, né? Cada vez mais saber sobre isso, sobre essa doença, né? Sobre esse diagnóstico, né? E que as pessoas podem viver normalmente, né? Inclusive, tem a parte da adoção, que eu tenho um pouco de propriedade de falar sobre isso, das crianças que vêm com soro positivo, né? E elas vivem uma vida normal, inclusive se elas nascem com soro positivo, até 1 ano e 7 meses pode negativar, né, o soro positivo e viver tranquilamente normal, mesmo
se ela for o soro positivo, né? Tu tocou num ponto, criança, né? Isso é bem importante, porque eu lido muito com jovens e a clínica que eu atuo, ela se torna um pouco educativa também, né? Porque o jovem com 16 anos, 18 anos, né, que chega com esse discurso de sexualidade, né, de transar muitas vezes. Então, a clínica serve para isso também, para oferecer essa informação para os pais, para eles mesmos, né, o cuidado que a gente tem que ter com as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, essa educação que vem no ponto que se questiona o que você sabe sobre preservativo, né? Sobre métodos anticoncepcionais também, para evitar a gravidez, né? O cuidado. E muitas vezes isso é muito relativo, né? Porque 50% desses jovens já estão bem instruídos, mas 50% não, e 50% é muita coisa, né? Então, onde a gente pode começar a pensar para além da clínica? Olha só, eu sou um psicólogo, eu cuido de saúde mental, mas se torna presente o tempo todo uma clínica informativa, uma clínica educativa, para se pensar o cuidado que a gente tem que ter com as doenças sexualmente transmissíveis no encontro clínico. Muito bom. Às vezes a gente precisa começar pela mente para poder cuidar do nosso físico, né? E é muito mais difícil lidar com os jovens do que com a pessoa tipo, mais de idade, né? Porque os jovens é até mais difícil para entrar na mente e colocar aqui na cabeça, porque tipo, eles são muito desligados. Realmente essa pessoa, tipo, eles podem estar conversando contigo, isso e aquilo, mas sair e mudar de ideia, né? Então, tipo, essa questão da DST com os jovens é mais fácil de acontecer, será? O jovem é uma bomba relógio, né? Assim como ele pode sair da clínica clinicado, como a gente diz, estruturado, de repente uma situação específica causa uma raiva muito grande. E aí vai por água abaixo um pouco tudo que foi produzido ali. Lógico, aqui a questão clínica com o jovem a gente entende como um processo. Então, quanto mais tempo ele estiver no encontro terapêutico, mais firme ele vai ter e estar diante das suas decisões. Então, ele amadurece um pouco mais cedo, mas interessante o que tu fala, porque ali no começo ele é uma bomba relógio mesmo, né? Ele sai desestruturado, uma coisa que acontece, ele já esquece do que se pensou e por aí vai. Muito mais na escola, né? Escola, os adolescentes ele tem que cuidar bastante. Ô Leonardo, muito legal esse assunto, né? É interessante, mas eu queria já migrar contigo, né? Já pegando essa ênfase do DST que a gente fez com o alcoolismo. E aí eu queria já entrar nesse assunto que eu deixei já uma ênfase ali, sobre essa situação que você passou com os moradores de rua. Eu queria ver essa experiência, eu queria que você contasse para nós essa experiência de como foi viver com essas pessoas, né? Que são muito carentes, né? E passam por muitas dificuldades que às vezes a gente não tem nem consciência, né? Da situação. Olha só, o meu primeiro emprego, estava pensando também antes de vir para cá, ele foi no meu quarto, né? Onde eu não tinha investimento para ter uma clínica, então eu tirei o roupeiro e lá eu coloquei 2 poltronas, divulgava em jornal, né? Saía lá uma notícia, pagava R$15 e era procurado. Então ali eu fazia um atendimento importante e no começo da minha carreira. Meu segundo emprego já foi num CAPS-AD, num Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, onde eu trabalhei com usuários de crack, moradores de rua, alcoólatras, né? Então pacientes diversos. Ali me apaixonei, né? Me apaixonei por essa clínica com moradores de situação de rua. Mas eu ainda tinha uma instituição, eu tinha um lugar que me pagava para isso, né? Que me remunerava. E eu trabalhava, então, num CAPS-AD. Essa paixão, então, continuou dentro de mim, porque era um contrato, eu fiquei 3 anos ali, depois saí e fiquei quase 2 anos desempregado. Quando eu consigo um novo emprego, que foi numa instituição educacional, que eu era supervisor de estágio. Então, eu cuidava dos alunos que faziam nos seus campos de estágio, nos seus primeiros estágios, observação participante, depois no seu segundo estágio
grupos, né, grupos terapêuticos, grupos operativos. Eu era supervisor. Eu ajudava o aluno desde a questão de como chegar para a diretora da escola, né, se comportar, como que ele iria levar as estratégias para as escolas, para os hospitais, onde eram os seus campos de estágio, tirar dúvidas e tal. Porém, esses alunos eles eram obrigados a fazerem algumas optativas, que eram algumas disciplinas optativas. No próprio CAPS lá? Não, aí eu já saio do CAPS, né? Já tinha saído do CAPS, já fazia 1 ano e meio que eu tinha saído do CAPS, e eu consegui o meu segundo emprego, né? Numa instituição educacional, né? Só que como eu era supervisor de estágio, eu não podia dar aula. Eu supervisionava. Porém, houve a possibilidade, então, de dar aula para esses alunos nas férias deles, nessas optativas. Show! Ali tu fazia um projeto e mandava para a instituição e ela selecionava, olha, o que a gente considera que seja importante ou mais interessante, né, para os alunos fazerem nessas férias deles, né, essas optativas. Eu percebi que o aluno mais inteligente, que tirava nota 10, ele não conseguia responder um bom dia para uma moradora de rua. Né? A gente conversava sobre a vida como um todo, sobre os usuários de drogas, sobre moradores de rua, e eles se travavam muito ao falar disso. Eu percebi, nossa, a minha paixão continua ainda do meu segundo emprego, né? Que era no CAPS. E por que não propor um projeto para a gente pensar o que o aluno de psicologia pode pensar, pode conhecer em relação ao morador de rua? Né? A psicologia ficou muito, ou está muito voltada à questão clínica, psicologia organizacional, psicologia de psicoterapia, psicologia em empresas, psicologia do esporte, psicologia no hospital. E essa população, que também são humanos, são tão inteligentes quanto a gente. Precisam então, quanto, né? Perfeito. Eu pensei, então, vou escrever um projeto, né, que foi aceito, que fiquei muito feliz. Só que, como aquela paixão ainda estava dentro de mim, eu achei agora sim, então eu posso ter motivos no meu trabalho para voltar a conviver com esse tipo de pessoas. E foi onde então eu propus para esses moradores de rua que eu ia conhecendo aleatoriamente, cruzava alguém que eu achava que era morador de rua, com licença, posso falar contigo? Olha, eu sou psicólogo e eu tenho interesse de te conhecer um pouquinho mais. E que você me conheça um pouquinho mais também. Ah, como assim? Como é que é isso? Eu quero conviver contigo a tua realidade. Eu quero, nas madrugadas aí, saber um pouco de como que você vive e não sobrevive num frio de menos... Eu sou gaúcho, né? Sou de Santa Maria. E lá a gente pega tanto o frio de -5 quanto o calor de 40, né? Então eu queria saber como que essas pessoas podiam viver, onde ele tomava banho, né? Se higienizava, como que ele não passava frio, ou como que ele passava frio. Eu tinha essa curiosidade. Não foi de uma hora para outra, né, que aceitaram. Primeira vez eu tive que convidar, né, esse morador de rua aí, que também é tantas outras coisas, para jantar comigo. Então o segundo encontro nosso foi jantando. E ali eu propus então como que ia ser o projeto. Os alunos ficaram enlouquecidos, né, quando souberam, porque eles iriam então ter um diário da minha madrugada. Por quê? Porque eu dava aula à noite. Chegava, largava a pasta em casa, ou ia com a pasta mesmo, né, e ia para a noite com os caras. E no outro dia, eu falava sobre a minha madrugada, sobre aquilo que eu tinha vivido, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso agora, né, com os moradores de rua. Você falou assim, pô, eles ficaram loucos, os alunos e tal. Qual foi a primeira reação, assim, que eles tiveram quando você falou, pô, a partir de agora nós vamos viver um projeto aqui que eu vou trazer para vocês uma realidade, como você falou, fora do que é o normal da psicologia, né? Qual foi a reação deles, assim, ao escutar você falando, ouvir, né? Foi de muita surpresa, porque... ou talvez me acharam um pouco maluco, no melhor dos sentidos,
Porque como que um professor se interessava com muito amor em sair do seu trabalho, nessas horas não estava sendo pago. Foi uma escolha minha ir para a rua, né? Tinha o meu lar, a minha casa, mas que se interessava como psicólogo em aprender e não querer tratar o morador de rua. Por isso, uma clínica antropológica. Eu quero aprender como se vive, o que esse cara tem a me ensinar. Então, mais surpresa ainda para eles, que estavam muito... que aprendiam até ali, que tinha que só tratar. Quando eu chego e digo assim, não, eu quero aprender com esse cara é inteligente, né? Mesmo na sua loucura, mesmo no seu uso de droga, ele tem uma vida. E aí eles ficaram muito surpresos com isso, né? Poxa, então, até hoje eu ouvi muito que eu tenho que tratar essa população, eu posso aprender com eles. Então foi de muita surpresa. E alguém se enganjou junto contigo de vamos professor junto e seguir nessa noitada aí? Sim, mas eu tinha que ter muito cuidado. Porque qualquer coisa que acontecesse, sim, e ninguém foi, né? O que acontecia é que às vezes a gente... Interessante isso. Às vezes a gente se peixava. Se peixar lá no Rio Grande do Sul é se chocar, tá? Se peixar no Rio Grande do Sul é se chocar. Porque aqui nós somos tudo peixeirinho. Quando nós falamos lá, ó, deu uma peixada, só essa frase significa deu uma batida de carro. Tá? Então, às vezes a gente se peixava na noite. Eu, morador de rua, eu aprendendo com ele, tanto no território dele, né, onde ele ficava, ou caminhando com ele, cuidando do carro, né? Muitas vezes eu cuidava carro porque eu queria saber qual que era a educação dele para com o cliente não dele, sim, informalmente dele, né, onde ele estava cuidando do carro. Mas eu queria saber detalhes de como que se cuidava carro. Num desses carros que a gente está cuidando, está saindo um ex-aluno de uma balada. E ali foi interessante porque houve um encontro informal e ele que ouvia tanto eu falar sobre esse morador de rua, acabou conhecendo e conversou e escutou muito, né? E eu lembro que na aula do dia seguinte, ele trouxe para os alunos que realmente ele ficou muito surpreso com o tamanho e inteligência desse cara, desse morador de rua, né? E aquilo ali foi uma aula para ele, foi uma aula informal para ele. Ele estava saindo da balada, né, no seu lazer, cruzou pela gente, pediu licença para ficar com a gente, lógico, né? E teve uma aula informal ali, né, de conhecer um pouquinho mais e ficar mais forte para ele a questão que, sim, eu posso ter um bom encontro, produzir uma clínica e nem sempre oferecer um cuidado, né? Ou seja, queria repetir, esses alunos estavam muito voltados a tratar. Não, eu posso aprender e num diálogo informal ser cuidado e cuidar. Legal essa questão de ser cuidado. Eu estava num dia 31 de dezembro e o psicólogo nessa época, talvez 2016 para 17 ou 17 para 18, não lembro muito bem, e quem não estava bem era eu. Mas eu estava muito estimulado e com uma amizade muito grande com esses moradores de rua. O que o psicólogo pensou? Pai, mãe, vou passar a virada do ano com morador de rua. Nossa. Né? Eu quero viver essa experiência e como eu não estou um pouco para baixo, vou ver o que acontece lá. E aí peguei espumante, né, sem álcool. Peguei espumante, fiz uma ceia ali e levei para ele. Porque eu já tinha escutado dele que Natal e Ano Novo para ele era como mais um dia qualquer. Para mim não era. Então eu levei para ele, para nós na verdade, e passei uma virada de ano com morador de rua, né? Ali ele usando o seu crack também, né? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso também. Legal. E tive uma experiência diferente, né? Onde eu fui cuidado. O morador de rua dava conselhos pro psicólogo, pro seu amigo então, né? Pro seu amigo. Se aproximou tanto que já se tornou não mais conhecido, já amigo mesmo de... Perfeito. Eu usei ele no início como material de pesquisa, porque eu queria aprender com ele. Sim. E não teve como... Até hoje somos muito amigos.
muito amigos. Quando eu vou para Santa Maria, jantamos juntos, ele vai na minha casa, eu vou no território dele, a gente marca para se encontrar e a gente tem bons encontros. Ô, Leonardo, interessante essa história especificamente com esse morador de rua, né? E essa experiência maravilhosa que você teve, tanto de aprendizado como de ensinamentos também, óbvio, né? Fala para nós um pouquinho, então, sobre o que ele usava, assim, como é que era a situação dele no cotidiano. Durante os 5 anos de faculdade, eu não lembro, embora tenha sido um curso importante, muito potente, mas eu não lembro de se ter falado sobre drogas. Nem tinha disciplina e não se tocava sobre o assunto, né? Não se pensava, né, como é que se atende um usuário de drogas ou alguém viciado com problemas com álcool e outras drogas. Então ali, lógico, um pouco antes eu fiz um curso em redução de danos, que foi o projeto Ítaca, que se trazia redutores de danos do Rio Grande do Sul e pegava esses redutores de danos de surpresa. Esses redutores de danos esperavam ter um doutor para dar o curso, quem dava o curso era eles mesmos. Eu caí de paraquedas, né? Eu não era redutor de danos, nem sou, embora eu também trabalhe com essa perspectiva. Se formava duplas, se pensava em temas, apresentava esses temas em dupla para os colegas e, posteriormente, quando o curso continuava, se oferecia isso para alunos da comunicação, psicologia e tal. Então ali eu tive uma bagagem para se pensar um pouco das drogas, já depois de formado. Voltando um pouco para a vida, né, onde eu fui esse psicólogo antropológico de ir para a rua, eu realmente conheci o crack mais de perto, em todos os aspectos. Por quê? Porque eu nunca tinha vivenciado, já tinha no CAPS, tinha experimentado essa experiência de ver alguém usando. Mas com esse morador de rua isso se tornou muito corriqueiro, porque ele viu que eu não queria julgá-lo, eu queria aprender, ele começou a se soltar. Então, especificamente, esse usuário, que era a minha curiosidade, ficava muito bem. Ele usava o seu crack e ficava como a gente está conversando aqui. Às vezes, quando ele ficava 8 horas, 6 horas sem usar, ele ficava com a mandíbula enrijecida e falava assim, ó, né? Conscientemente. Lógico, eu percebi aí que o crack, assim como tantas outras drogas, tem uma particularidade com cada corpo. Esse primeiro usuário de crack que eu conheci no CAPS-AD e que eu fui no território dele, ele já ficava espiado. Ou seja, ficar espiado na gíria deles é ficar olhando para tudo que é lado, né? A 220 volts. Ele dizia fora de giro, né? Lembro muito bem disso. Já com esse morador de rua, não, ele ficava tranquilo. O cheiro do crack também eu tinha curiosidade, né? Peguei a pedra na mão, ele me explicou um pouquinho sobre isso. Olha ele, professor, né? Eu aprendendo um pouco sobre isso. Mas ele fumando o crack, então saía uma fumaça, eu sentia um cheiro perto. E o cheiro era um cheiro parecido com laminação de ferro. Por sorte, eu já tinha laminado o ferro quente com água, e me assemelhava àquele cheiro. Aqui é o famoso pó de ferro. Perfeito. O famoso nos estaleiros aí, tudo tem esses pó de ferro. Isso aí. Tá? O cachimbo dele, então, né, permita-me dizer que era uma obra de arte, né, era muito bem feito, muito bem cuidado. Lógico que, embora tivesse esse tipo de tranquilidade, né, ele conversava naturalmente, o cachimbo dele era uma obra de arte, era algo muito bem feito, e eu estivesse aprendendo com ele o tempo todo, a vida dele era muito voltada a isso. Ou seja, todo dia ele corria em busca do crack. Eu costumo dizer que esse morador de rua se libertou e se aprisionou ao mesmo tempo. Onde eu falo se libertar? Ele não quer conta em banco.
Não quer. Ele não quer pagar imposto. Ele tem uma vida livre, né? Uma vida livre nesse aspecto. Não quer, para ele tá tranquilo. Eu não penso, eu quero meu doutorado, eu quero, né, eu quero algum tipo de crescimento específico na minha vida. Porém, aprisionou ele porque ele fica o dia todo indo em busca disso. Então ele não para, ele quer vender algo para ir em busca disso, ele quer pedir dinheiro para ir em busca disso. Então, ao mesmo tempo que libertou, porque ele não quer esses protocolos que a gente vive da sociedade, né? Da sociedade, mas aprisionou por esse outro aspecto preocupante. Todo dia é pensado. Ô, Leonardo, uma dúvida que me bateu aqui, ele claramente usuário de drogas, né? Qual era a principal fonte dele para conseguir essas drogas? Porque eu imagino que provavelmente o 90% provavelmente que devia ser a reciclagem, para poder conseguir esse dinheiro para poder comprar as drogas, né? Não. Esse não. Esse tinha experiência com reciclagem, né? Embora tem muitos recicladores, a grande maioria, que não usa drogas, né? Alguns usam como qualquer pessoa comum, né? Da sociedade pode usar, mas esse grande amigo aí, ele que se tornou um grande amigo, não é mesmo? Ele chamava padrinhos. Então ele era um cara muito inteligente, muito querido. Então ele ia de porta em porta, né? E algumas pessoas acabavam dando dinheiro para ele, certo? Entendi. Qualquer coisa que ele conseguia no lixo também, tem muita coisa preciosa, acreditem, no lixo. Para quem vai de lixo em lixo, então ele conseguia trocar lá com o traficante, acredito eu, por droga, né? Mas esse tinha muito padrinho, que ele chama. Outra coisa, o cuidar carro também para ele era uma fonte de renda, né? Para comer e para sustentar o seu vício. Cara, interessante essa história, né, o Leonardo? Que uma coisa que me chamou a atenção foi que realmente como a gente já havia conversado, numa situação de pesquisa que você foi viver, né, nas ruas e tudo mais, com o morador de rua, acabou se tornando um grande amigo, como você mesmo menciona, né? E outra dúvida que eu tenho, e eu queria ver como é que é a situação que era, é a alimentação dele. Como é que era a questão Ele deixava claro que ele precisava estar muito bem alimentado. Embora o crack, muitas vezes, ele tira a fome. Sim. Então a gente vê alguém muito magro aí, né, morando na rua, e que a gente percebe, tá muito magro, tá passando fome. Sim, mas o crack também é usado para tirar a fome dessas pessoas. Mas uma coisa que ele me deixava claro, e eles especificamente, né, que precisavam estar muito bem alimentados. Essa pessoa específica, ele não pegava gripe há 4 anos. Eu conversei aí com umas professoras de enfermagem para saber disso, né? Como que isso é possível? Elas acreditam que o corpo dele ficou muito estruturado ao tempo, né? Que nem alguém que tem uma picada de abelha e não tem alergia e não morre com 10 picadas de abelha, né? Ele criou imunidade. Perfeito. Mas então, respondendo a tua pergunta, ele dizia que ele precisava estar muito bem alimentado, porque assim a saúde dele tinha mais chance de ficar bem. Interessante. Eu queria compartilhar com uma experiência minha com você, já que você tem essa convivência, né? Elevando um pouquinho mais para o lado do transporte, tem a questão do tal do arrebite, né? Que é comum os motoristas, infelizmente, usarem por aí, né? A BC Carga ela é bem rígida com isso, inclusive nós temos por pedido do nosso cliente, tudo mais, né? A BRF, as câmeras nos caminhões voltadas tanto para mais segurança dos motoristas, né? Do que para esse tipo de situação, até para não usar essas drogas ilícitas, né? Mas tem essa rebite, é aquela que, né, deixa a gente extremamente acordado, né, para poder seguir viagem. E em defesa dos nossos motoristas, né, eu quero falar também, às vezes os motoristas usavam, por experiência própria, que
Eu tenho um familiar que é motorista, né? E ele usava muitas vezes para poder cumprir horário, né? Então, muitas vezes não é só culpa do motorista a questão de que ele precisa usar. Ele tem família, ele tem filho, ele tem toda uma estrutura para poder manter, então precisa fazer acontecer, né? E às vezes, não tinha escolha a não ser utilizar esse tipo de coisa, né? E é uma história que eu quero trazer para você interessante, que eu tenho um familiar e eu fui viajar com ele nesse dia, né? Aí ele falou, ó, preciso chegar em Dourados, tal horário, né? Eu não lembro qual era, para onde ele estava indo, eu só lembro a cidade. Ou no Porã, alguma coisa assim. Aí ele falou, ó, preciso chegar lá, vou ter que usar o arbit. Daí eu, novo, né, não lembro a idade que eu tinha. E ele usou. E eu lembro que ele tinha um pilãozinho, que ele botava no pilãozinho e amassava, daí botava no miojo, tava junto com uma coca, alguma coisa, aí ele ficava acordado. E aí eu fiquei acordado com ele a noite toda com medo, né? Uhum. Imagina... já entendia alguma coisa. Não sabia muito bem, mas já sabia. Já sabia que não tava bom o negócio. E aí um certo momento da noite, lá de madrugada já e tal, eu senti que ele tava assim, ó, mas ele tava focado aqui na estrada e ele olhava pro lado e pro outro, e aí eu... O que tá acontecendo, né? E ele ali, né? E eu falei, meu Deus, o caminhão cada vez acelerando um pouco mais. E ele ali, daqui a pouco eu... calma, cara, tudo certo, tal. Daí ele olhou assim, despertou, deu uma olhada pra mim. Cara, tu não viu ali um trem? Tava apostando corrida com um trem. Aí eu falei pra ele, vamos parar, vamos dar uma descansada, vamos dormir, porque se você tá tendo alucinação com um trem, imagino que não pode acontecer depois, né? Várias outras histórias já me contou de ver coisa na pista e ter que brecar rápido, então isso aí pode o quê? Virar a carreta, fazer um L, capotar, fazer uma N, coisas que podem levar à morte, né? E, consequentemente, a tristeza da família desse motorista, né? Então, é uma história que eu compartilho para todos, né? Que pode até ser um pouco engraçado pela questão, mas foi algo que chamou a atenção, né? Para poder... a gente está falando de uma maneira muito descontraída, né? Em relação a isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, é muito sério. E eu acho que dá, sim, para a gente tocar nesses assuntos, tanto com os nossos pacientes, com os nossos amigos, de uma maneira descontraída, sem deixar de ser sério. Sim. Porque quando você tocou nessa pessoa e que ele falou sobre isso, ele te deu a opção também de dizer para ele, calma, você teve esse entendimento, para que depois pudesse ser pensado um pouco. Isso. E hoje a gente pensa o todo, né? Porque tu trouxe uma questão muito boa. Como que eram essas empresas antigamente? Que temos que entregar. Não quero saber da saúde mental, né? Do quanto o meu motorista vai estar cansado ou não. Eu quero saber que tem que ser entregue. Me parece que hoje não. Algumas empresas, ou grandes empresas, ou muitas empresas já pensam na saúde mental do trabalhador, né? E eu acho que isso diminuiu bastante. Eu acho que sim. Principalmente a BC Cargo Logística, ela preza muito pela saúde mental e física dos nossos motoristas, né? Então, ela sempre fala a todos os nossos operacionais, tá aqui o Alisson, que não me deixa mentir, sempre falamos e sempre deixamos, damos essa ênfase pro motorista, né? Ó, sempre, se tá com sono, para e descansa. Muita gente perguntando para eles, né, o que é melhor para eles do que nós fazer ali e passar tudo para eles, né? Isso. Se for melhor entregar amanhã, exatamente, que entregue amanhã, né? A carga, né? Perfeito. Isso é muito interessante, porque tu tira uma responsabilidade forçada do seu motorista, do seu colaborador. Ou seja, você pode receber uma informação de que hoje não dá. Não, então tá, então pode ser amanhã. Isso. Eu costumo dizer que o bom trabalhador é aquele que se preocupa, né? E esse bom trabalhador vai querer fazer bem feito. Com certeza. Mas ao mesmo tempo existe o perigo daí do cansaço. O cansaço. Do cansaço. Que é perigoso. Perfeito. Muito perigoso. Leonardo, quero agradecer você por ter vindo aqui nesse primeiro episódio do nosso BCcast, né? Que provavelmente
99% que vai ter mais outros episódios e com certeza eu quero vir trazer você aqui novamente para poder falar mais das suas experiências que é maravilhosas. Gostei, fiquei bem intrigado com tudo aquilo que você falou com nós, né? Queria que você desse se você tem mais alguma coisa para falar, fica à vontade, desse a finalização para nós sobre a questão das drogas e tudo mais. Talvez, né, algum projeto que você esteja em andamentos que queira compartilhar conosco e chamar o pessoal para poder ir participar junto com você, né? Não, a gente está pensando em fazer grupos, né, com familiares de pacientes autistas lá no SESC Senat. Estamos sempre pensando em algo novo, mas como é o meu primeiro ano, primeiro conheci a instituição para poder estar propondo alguns grupos, sim, para os ex-usuários de drogas. Eu gosto muito desse trabalho de grupo, né, porque tu dá a oportunidade do paciente falar um pouco sobre ele e os outros aprenderem com cada um, certo? Mas agradeço aqui demais. Esse é um tema que a gente falou de uma maneira descontraída e que bom que seja, né? Porque a gente sabe o que as campanhas do medo provocam mais medo nas pessoas e não pensar sobre. É isso que eu faço na clínica com os meus pacientes. A gente está interessado em pensar a vida, né? Pensar o seu uso, pensar o seu time de futebol, pensar a sua dor, pensar a sua alegria. Então, obrigado mais uma vez, porque, como eu disse para vocês, um dia foi muito difícil falar e hoje eu me sinto presenteado quando sou convidado para falar. Em nome da BC Cargo Logística, né? Eu e o Alisson agradecemos você. A hora que quiser aparecer tomar um café, fique à vontade, viu? Claro, obrigado. E quero falar para todos vocês que esse foi o primeiro de muitos e a nossa principal aviso que nós queremos trazer nesse lindo vídeo que a gente fez, informativos e descontraído, não use drogas, viu? Pense na sua família, pense nos familiares, pense em todos aqueles que você ama e não use drogas. Um grande abraço e até a próxima, viu?